Oi, gente! Estamos chegando com mais um episódio do Medium Night. É isso aí, o podcast que fala sobre espiritualidade, magia, ocultismo, boas energias, tanta coisa, né, E Sandra? faz sua vida ficar bem melhor, né? É E isso aqui aí. você aprende magias, você conhece profissionais maravilhosos que te levantam um pouco a sua autoestima, fazem você ver o mundo de uma forma bem melhor, né? Passa por atendimentos Mentos rápidos, rápidos, é. esclarece suas dúvidas e Aham, dá muita risada. também. Também se diverte. Gente, vamos chegando, avisa todo mundo aí que estamos no Uhum. ar, tá? Porque hoje teremos alguns atendimentos de vidas passadas. Uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, né, Sandra? Tem muita curiosidade, é importante, né? Você até saber disso, porque muitas vezes você está cometendo erros aqui que você já fez lá, né? Eu acredito que seja por aí. Aí você pode estar dando uma mudada, ou você encontra pessoas que na verdade você está reencontrando, né? É claro que nem todos esses encontros são felizes, alguns são problemáticos, São, mas a gente tem que resolver, tem que né, resolver, Sandra? tem que resolver. Eu acho maravilhoso saber o que você foi, o que você fez, o que você não fez e poderia ter feito, enfim. Isso aí. Aí, Mas galera, ele que vai explicar hoje, ele né, vai Cláudio? falar sobre tudo. Nosso convidado especial, já já vamos te apresentar. Quem quiser participar dos atendimentos, a gente vai deixar todas as instruções para vocês, mas você pode fazer aquele super chat para apoiar você que está vendo pelo YouTube, porque nós também somos exibidos, né, transmitidos Sim. pelo YouTube, né, além do YouTube, pela TV e pela rádio. Né? Quem está vendo ao vivo no YouTube, você faz aquele super chat para apoiar o nosso canal e aí a sua mensagem fica em destaque e é priorizada aqui nos atendimentos. Mas também vamos focar em atender depois o pessoal que é membro do canal e vamos sortear alguns dos que estão aqui pela primeira vez, tá? E ainda não são membros. Galera, a Sandra Suzy também vai analisar fotos. Isso, vou analisar foto. Você pode mandar uma foto sua sem óculos, por favor, né? Se quiser colocar uma pergunta junto, também pode. E aí eu vou falar da sua energia atual, né? E tudo que vier para mim, eu vou contar para você, esclarecendo algumas dúvidas. Se você quiser mandar uma pergunta, pode, tá? Então manda a sua foto para cá. Então teremos as análises da Sandra Suzy, da fotomancia, e teremos os atendimentos de vidas passadas depois da gente bater um papo com ele, que já está aqui com a gente, Fernando Vidia. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Fernando? Olá, muito boa noite, Edu, muito boa noite, Suzy, muito boa noite, pessoal também que está aqui acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse assunto maravilhoso de vidas passadas. Tudo nosso. O Fernando que trabalha com mesa radiônica, é metafísico também e terapeuta, né? Tem livros publicados também, né, Fernando? Isso, exatamente. Tem um livro falando sobre o despertar espiritual, chamado Despertando para o Novo Mundo, e também um falando sobre mediunidade, descomplicando a mediunidade, né? Para a gente poder desvendar um pouco sobre esse tema, que às vezes pode ser algo, para algumas pessoas, né, muito místico, enfim, difícil, é difícil de complicado. entender, e na verdade não é assim. Tanto que na capa do livro tem um fantasminha, e a gente vai tirar a capa desse fantasma, basicamente, né? Legal. Ou seja, Que trazer legal. de forma prática, fácil, para a pessoa entender, né, aquilo que representa essa mediunidade. E aí a gente vai produzindo outros conteúdos e em breve vai ter mais livro também. Até porque as pessoas mistificam muito a questão da mediunidade, né? Pela falta de conhecimento, às vezes acham que é só através de incorporação, né? Ou que de repente só algumas pessoas privilegiadas têm mediunidade, e não é por aí, né? Não é. Até porque nós dizemos, né, todo mundo tem algum nível de sensibilidade. Claro. Alguns mais, outros menos. Quem tem uma sensibilidade maior, a gente vai entender que é aquele médium com uma mediunidade mais ostensiva, então Sim. tem a sensitividade para perceber aquelas vibrações, energias e presenças ao redor, mas às vezes pode abrir muito mais coisas, né, no seu campo de visão. Então, a Sandra Suzy pode falar, né, com propriedade disso, né? Enxergar coisas, sentir, interpretar o que está sendo E tudo ali vai mudando com transmitido. o decorrer do tempo, né? Você vai ficando mais sensível, vai se conhecendo melhor, vai despertando outros poderes em você, vamos dizer assim, Exato. né?
por exemplo, coisas eu não ouvia logo que eu comecei a ver, eu não ouvia, eu vim ouvir depois de uns anos. Então, assim, cada um tem o seu dom. Exato. E como você falou, à medida que a gente vai utilizando aquilo, aprimorando aquilo... Você vai abrindo mais esse campo. Perfeito. É um aperfeiçoamento, né? E Agora, é a questão dos talentos. Se você não faz nada com aquele talento que você recebeu... Aí ele fica adormecido. E nada por acaso. Você também não vem com aquele dom do nada. É entender o que está acontecendo ali com Exatamente. você. E saber o que fazer com responsabilidade. É isso sempre aí. Com responsabilidade, é verdade. Agora, focando um pouquinho na questão das vidas passadas, como que surgiu esse assunto na sua vida e essa capacidade de fazer atendimentos também voltados para essa área? Então, gente, olha só. Eu comecei a fazer atendimentos de mesa radiônica apométrica, atendimentos à distância. Eu já trabalhava mediunicamente num grupo espírita, que é o grupo Casinha Azul, que hoje está lá em Osasco, né? E lá eu já estava me desenvolvendo como médium. E quando eu comecei a realizar os atendimentos na área holística, limpezas energéticas e tudo mais, em razão da minha mediunidade já estar sendo trabalhada, então as informações começavam a chegar para mim naturalmente. E a gente nunca está sozinho no trabalho espiritual. Quando a gente está fazendo um atendimento, um trabalho espiritual no bem, a gente está sempre bem acompanhado também dos nossos guias espirituais, do nosso mentor. Então, eu senti a presença do meu guia espiritual junto a mim, falando assim: nós vamos aprimorar o seu trabalho. E a gente vai começar a trabalhar assim, assim, assim. Então, eu comecei a receber várias informações, várias orientações. E a partir daí, aquilo que eu precisava entender, que eu precisava enxergar, me era mostrado. Ou ainda direcionavam: olha, foca a sua atenção, a sua visão espiritual aqui e ali, para você perceber tal coisa. Então, começaram a me orientar como eu me desenvolver. E a partir do trabalho holístico, que é diário, não tem como você não se aprimorar. É que nem fazer atividade física, né? É que nem fazer atividade física. A gente vai se aprimorando. Daqui a pouco você está com mais tônus muscular, né? Então, quando a gente está falando de mediunidade, a mesma coisa. Você está se aprimorando. Daqui a pouco você está com mais tônus mediúnico, né? Você consegue com maior facilidade compreender as coisas. A Suzy já tem alguma estrada, né, Suzy? Tenho. E então, é assim mesmo. Fale com propriedade aqui. Mas eu vou te falar, mesmo com estrada, a gente está sempre aprendendo. Sempre. E cada vez é algo diferente, ou vem algo que você às vezes nem compreende muito bem. Exato. A equipe espiritual, eu chamo de equipe, né? A equipe espiritual chega e fala assim: Fernando, vocês enquanto humanidade estão aprendendo a desenvolver os dons de vocês, a utilizar esses dons. À medida que vocês forem, é claro, produzindo com isso, entendendo cada vez melhor, mais vai ser aberto. Então, vira e mexe, eu falo que ficam mexendo na minha energia. Eu falo: o que vocês estão fazendo aí? Estão fazendo ajustes, estão fazendo aprimoramentos. Dali a pouco, não passa muito tempo, algo que eu não percebia antes começa a se mostrar para mim. Exatamente. É assim mesmo. Num nível vibracional diferente, a gente vai compreendendo energias ainda mais sutis. E isso é muito interessante. Mas por quê? A gente está engajado num trabalho. Não vão liberar assim do nada. O que eu vou fazer com o dom X, o dom Y? Tem muita gente que pede: eu quero que libere a visão. Eu quero... mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Exatamente. Então, é uma responsabilidade. Você tem que ter, dentro de um propósito de um trabalho ou de uma dedicação, uma doação, algo que, de fato, seja uma entrega, né? Então, eu recebi algo. O que eu vou fazer com isso em benefício das pessoas? Consequentemente, vai vir um bônus para nós também, né? Porque a gente está fazendo bem, é o karma bom, né? Tem um karma positivo e o karma negativo. Você planta o bem, você vai colher o bem. Está fazendo bem para os outros, isso vai se reverter em benefícios para você, né? Então, basicamente, começou a partir desse trabalho com a mesa, né, apométrica. Exatamente. Aí as informações começavam a chegar para mim. Eu comecei, dentro do próprio tratamento de mesa radiônica apométrica, passar informações em relação a experiências de vidas passadas daquela pessoa que estavam interferindo negativamente na vida atual. E conforme eu passava as informações, aí a pessoa depois me dava um feedback dizendo: olha, agora eu entendi o porquê que eu tenho um comportamento assim, assim, assim. E é muito interessante porque determinados comportamentos não vêm de uma experiência de vida passada. A gente já está repetindo o padrão já há algumas encarnações. Então, a gente também tem que entender que, por mais que nós trabalhemos uma questão, se a gente puxar um fio, vem o novelo, né? Existem outras experiências em que a gente repetiu
determinados padrões negativos, nocivos, e aquilo vai gerando em nós também, na nossa memória espiritual, né, um acúmulo de energia que está relacionado com aquilo que a gente vivenciou, uma energia mental, uma energia emocional, porque toda experiência que a gente passa, a gente tem um pensamento em relação àquilo, a gente tem um sentimento em relação àquilo, gera uma energia, e aquilo fica registrado na gente. E essa mesma vibração, essa mesma energia a gente vai carregando conosco, né? Chega uma hora que a gente vai ter que resolver aquilo, mas de tanta energia que a gente já acumulou, que está vinculada àquele mesmo padrão, a tendência é que a gente volte a repetir aquele mesmo comportamento, o mesmo padrão de pensamento, de sentimento. A hora que a gente vai identificar o que está por trás daquele padrão, a gente vai ver energia para limpar, purificar, harmonizar. Ao mesmo tempo que, na vida atual, a pessoa já acaba trazendo como uma característica de personalidade, de tanto que aquilo já está parte dela. Então, uma coisa é trabalhar e harmonizar essas questões de vidas passadas. A outra coisa é também passar a orientação para a pessoa, né? Sim. E aí, como que você pode também, conscientemente, modificar esse padrão? Porque já está presente em você como parte da sua personalidade. A gente vai passar a orientação. Então, não é um passe de mágica, mas a gente tem que também entender que existe um rastro energético que a gente foi deixando. E isso precisa ser resolvido em algum momento, né? E eu acho até muito mais interessante, né, a gente trabalhar esses comportamentos, saber, né, quais que são as nossas existências ou o que a gente fez, os padrões que a gente tem enraizados, do que saber, por exemplo, coisas que não vão agregar em nada. Porque às vezes as pessoas querem saber até histórias mirabolantes, né? Muitos falam, eu fui Nefertiti no passado, né? Eu fui o imperador fulano, né? E as pessoas às vezes ficam muito presas a isso, né? Querendo saber e às vezes com a expectativa de terem sido nomes, personalidades. E assim, se você foi, deixou de ser, né? Júlio César, o imperador Augusto, o que vai mudar, né? Porque hoje você não é mais isso. Mas é muito mais interessante você saber o que você precisa melhorar, né? Na sua personalidade. Exatamente. O que você fez de ruim lá atrás, né? Exato. A gente vai investigar exatamente isso. Padrões de pensamento, padrões de comportamento. E enquanto a gente faz a investigação, algumas imagens aparecem e a gente tem a possibilidade de dizer para a pessoa o essencial em relação àquilo. A gente não vai destrinchar aquela vida passada. Justamente é para melhorar essa vida agora. Exato. A gente vai focar naquilo que é a experiência que precisa ser harmonizado, né? Basicamente. Então, é um padrão. E algo que é muito interessante também é que, assim, uma pessoa pode chegar e falar, então, essa vida passada está resolvida. Não, não é bem assim que funciona, né? Até porque se a gente levar em consideração a nossa vida atual, quanta coisa que a gente faz na vida atual, quanto terreno que a gente passa, quantos traumas, às vezes, que a gente carrega com verdade. Experiências de infância, adolescência. Adolescência não é fácil. Não. A gente está tentando se encaixar ali na sociedade, pertencer a grupo, se frustra muito, mas não significa que seja só na adolescência, a gente leva muita coisa para a vida adulta. É verdade. E às vezes, enquanto adultos, a gente se comporta como criança, como adolescente em alguns momentos, né? Então a gente tem muito a amadurecer, todos nós, né? Indiscutivelmente. E então a gente passa por muitas experiências. Assim, nas vidas passadas. Também a gente passou numa vida X, várias experiências. E às vezes, quando a gente vai fazer uma captação, vem uma dessas experiências. Não significa que não existam outras. Então, é um trabalho de autoconhecimento que ele é bastante minucioso, né? E que a gente tem que ter muita paciência, porque a gente não vai fazer um tratamento de vidas passadas e achar que ali em algumas sessões a gente já resolveu tudo que tinha para resolver. Senão, não tinha por que a gente ficar encarnando. A gente tem muita coisa para ajustar, para aprimorar, para evoluir, né? E isso é muito bonito também, porque mostra o quanto a gente também tem que ser humilde para reconhecer que a gente tem muito a trabalhar dentro de nós. Agora, os karmas, né? É um assunto que está intimamente ligado, né, a essa questão da vida passada. E tem pessoas que às vezes elas falam, isso é um karma e eu vou ter que aceitar então essa dificuldade na minha vida que eu estou fadado a ser infeliz no amor. No amor as coisas não vão acontecer porque eu não soube lidar. Ou parece que com dinheiro acho que eu nunca vou prosperar, em algum momento eu vou quebrar isso. Agora o karma tá tirando os meus aqui, né? Pois é. E às vezes é um karma, mas às vezes é um padrão também que a pessoa assumiu nesta vida, né? Um padrão comportamental. Como descobrir, por exemplo, quais são... Claro, um atendimento pode ajudar também as pessoas a descobrirem, né?
Mas qual que é a diferença aí de um karma, de um padrão? Como que cada um deles vai atuar na vida da pessoa? O que é mais difícil de trabalhar, o que é mais fácil? Olha, eu falo que o que é mais difícil de trabalhar é aquilo que a pessoa já se condicionou, ela está condicionada, ela está já acostumada a enxergar as coisas. E não quer mudar. De um determinado ponto de vista. E não aceita a mudança, não aceita ou não consegue enxergar. É complicado. Isso é desafiador. Então, uma visão externa ajuda a pessoa a entender algo que ela então não está conseguindo, porque ela está imersa na situação, então ela só enxerga aquilo. É que nem se você estiver mergulhado numa piscina, aí você abre o olho lá embaixo, você vai enxergar o que está ali, turvo ao teu redor, a água e tudo mais. Mas tem aquilo que está fora da piscina, que quem está fora vai conseguir enxergar, te orientar e tudo mais. Então, assim, se a pessoa ela está aberta a receber a informação, a entender e começar a olhar por um ponto de vista diferente aquela situação que ela está passando e enxergar o padrão. Olha, as escolhas que você tem feito, você percebe que está seguindo sempre o mesmo padrão? Algo que funciona muito bem, que eu tenho como exercício que eu às vezes passo para alguns dos meus consulentes, é pegar uma folha de papel em branco, uma folha de sulfite, traçar assim, fazer um traço de cima a baixo e deixar ela vertical, assim, de cima a baixo fazer duas colunas. Né? Pode traçar com uma caneta, com um lápis, não importa. De um lado você vai colocar seus aspectos positivos, tem muita coisa boa, né, para falar sobre si, e às vezes a gente também não reconhece. Né? E do outro lado, os aspectos que a gente poderia dizer como pontos de melhoria. Né? E ali vale muito a pena a gente colocar os nossos padrões, aquilo que a gente já consegue perceber, mas deixar aquilo em aberto para a gente ir acrescentando coisas ao longo do tempo. Não é uma lista que a gente fecha em um dia ou em uma semana. É um processo de autoconhecimento. E a gente perceber, opa, olha só, estou me observando mais. Percebi que quando acontece tal coisa, eu me tendo a comportar dessa maneira. Aí ela vai lá e anota. Né? Então, isso é muito importante para a pessoa conseguir enxergar, observar que toda vez que, vamos supor, relacionamento afetivo, a pessoa, um outro, se comporta de tal maneira comigo e eu tendo a reagir dessa forma. Se eu tenho um aplicativo, tá muito em voga a utilização de aplicativos. Então, se a pessoa já não me responde em, sei lá, 5 horas, vamos ser um pouco mais generosos, né? Se não me respondeu hoje no mesmo dia, então eu já vou lá e já excluo aquela pessoa. Às vezes ela está ocupada. Será que não tem um padrão de ansiedade aí? Muito. Será que eu não estou conseguindo enxergar o que pode estar na realidade do outro? Me colocar no lugar do outro, ele pode estar ocupado. E às vezes eu quero que seja na minha hora, né? Então eu não vou dizer que isso está relacionado com vida passada. Às vezes é uma questão que eu tenho que entender naquele momento. Comportamental. Por quê? Não existia internet na vida passada, está existindo agora. E a gente quer imediatismo. Então tem coisa que é na vida atual mesmo que a gente vai aprender a lidar. Isso eu estou falando de meios virtuais, mas existem N outras possibilidades, até no presencial. O quanto que eu exijo um comportamento X ou Y da pessoa que está ali na minha frente, ela já dedicou o tempo dela para estar ali comigo, como que a gente pode fazer ser mais harmonioso, né? O quanto eu percebo que eu sou mais ou menos tolerante em relação à conduta do outro. Será que eu estou criando expectativas em relação à maneira como o outro vai se comportar comigo? Às vezes a gente cria, é natural do ser humano criar expectativas, não significa que não deva criar expectativas, mas quando a gente exagera nessas expectativas, né, a gente pode se frustrar. Então tem que ter alguma expectativa sim, ou seja, esperar o melhor, mas ao mesmo tempo ter pés no chão, né? Tem uma amiga minha que ela fala assim, esteja aberto a tudo, mas não espere nada. Por quê? Para vivenciar um momento, às vezes a gente fica com a mente muito lá no futuro. A gente tem que planejar a vida para viver bem uma boa encarnação, mas a gente faz isso no agora, né? E vocês, pela experiência que têm, eu tenho certeza que percebem isso, o quanto a gente costuma estar à frente, querendo que as coisas se acelerem, o tempo se acelere, né? Poxa, se eu quero viver uma boa encarnação agora, esquecendo um pouco vidas passadas, é entender que essa vida é construída no momento presente. Então, eu quero ter um bom trabalho, quero quebrar os meus padrões negativos que me impedem de encontrar um bom trabalho. Então, o que eu posso fazer no meu momento presente para enriquecer meu currículo, me aprimorar profissionalmente para ser um bom profissional, identificar em mim aquilo que eu posso melhorar e me destacar profissionalmente por um empenho, né? Pelo meu bom trabalho. Não estou falando assim de competir com os demais, mas naturalmente se você se destaca por você tentar ser a melhor versão de si próprio, né? Claro. Então você vai ter melhores oportunidades. Você vai poder fazer o curso que você tanto gostaria. Você vai poder mostrar o seu trabalho para as pessoas que
te contrataram. Ah, não, mas eu estou tentando um emprego. Não, eu estou tentando enviar meus currículos e ninguém me chama. Será que é o karma? Será que são as questões do destino, né? Bom, mas você também tem livre-arbítrio. Então, para onde você está mandando seus currículos? Exatamente é para o perfil de contratação que você quer e você está compatível em termos de qualificação para isso? Coisas que a gente constrói na vida atual. Então, eu não vou culpar a vida passada, sendo que na vida atual eu tenho que me qualificar. Isso é verdade. Isso é verdade. Posso concluir que, de repente, uma situação que eu já venho enfrentando desde cedo, de novinho, da infância, de repente pode ter a ver com o passado e uma situação que eu comecei a enfrentar, sei lá, da metade da minha vida adiante, pode ser um padrão que eu engatei, ou, de repente, isso também não pode ser levado em consideração a ferro e fogo, porque às vezes também existe um karma que não necessariamente começou quando jovem, mas que chegou da metade da vida para frente. Então, é meio que por aí, né? Não dá para levar a ferro e fogo isso. Exatamente. Quando a gente fala de encarnação, existem, tantas variáveis. E falando de uma delas, por exemplo, assim como várias pessoas podem chamar de planejamento encarnatório. Como se a gente tivesse ali também algumas ativações, né, que vão ocorrendo ao longo da nossa encarnação de aprimoramentos que a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Então, dependendo de uma situação que a gente passa, aquilo pode entrar em ressonância com algo que a gente já vivenciou numa experiência passada, aí pode ativar um gatilho, acionando um possível medo, uma dificuldade, mas a gente supera aquilo, pronto, aprendi a lição. Conscientemente eu fui lá, fiz uma escolha que me levou a superar uma dificuldade, a superar um desafio. E eu olhei para mim e falei assim, nossa, eu superei a mim mesmo. Isso é maravilhoso, né? Então, se tinha um karma, se tinha alguma coisa que acionou ali para você naquele momento, por conta daquela sintonia que você estabeleceu com aquela vida passada, pela experiência que você teve na vida atual, você mesmo já conseguiu superar. Isso pode acontecer na infância, adolescência, vida adulta, na interação com o outro ser humano, porque a gente está aqui nessa vida para socializar. E as pessoas são mecanismos universais da nossa evolução e vão acionar em nós muitos gatilhos, né? Então pode ser que uma pessoa seja um desses gatilhos que vão ser ativados, né, numa infância e a gente supera. Ou passa a infância, a gente vive uma infância maravilhosa. Chega na vida adulta, parece que as coisas começam a dar uma bagunçada, né? Mas ali a gente pode estar justamente recebendo esse convite do próprio universo para começar a olhar para dentro de nós, para os nossos padrões. É autoconhecimento, gente. Autoconhecimento e aprimoramento pessoal. Não tem como fugir disso, né? A gente pode tentar encontrar problema fora. Apontar dedo, tal. Tá, mas a gente tem que resolver a nossa parte. O que a gente tem controle é dominar pensamento, sentimento e comportamento. É isso aí. Se for possível, dentro do que a gente consegue, né? Quer mais um cafezinho? Ah, eu aceito. Então, já coloco aqui para você. Enquanto isso, vamos ler a mensagem do Cláudio. Boa noite, Edu, Suzy e Fernando. Gostaria de perguntar ao Fernando qual é o papel das vidas passadas no processo de evolução espiritual. Acho que tem a ver com o que a gente estava falando, Não né? tem? Que se é desenvolvimento aqui na vida, também na espiritualidade, né? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente está na nossa melhor versão, né? A vida atual é uma continuidade. Quem eu fui na vida passada, fui eu, numa outra roupagem, numa outra personalidade. Então, talvez a pergunta dele possa estar direcionada do que adianta eu conhecer situações de vidas passadas e em que isso vai contribuir para a minha evolução. É algo que eu tenho que fazer? Não necessariamente. Se você focar em quem você é hoje, fazer esse processo de autoconhecimento, entender quais são as minhas virtudes, quais são os meus pontos de melhoria, conscientemente você vai identificar os padrões a serem ajustados, melhorados, transcendidos, e se você fizer esse papel, maravilha, você sai dessa encarnação melhor do que quando você chegou nela. Se você trouxe 2 bagagens, 2 malas cheias de roupa, você lavou toda essa roupa, passou e guardou, deixou tudo organizadinho, saiu dessa vida, cumpriu o propósito da vida atual. Agora, a gente tem a oportunidade de, além daquilo que a gente tem a consciência do que a gente tem que fazer, se a gente quiser e a gente estiver aberto a essa experiência, sim, se permitir entender o que mais tem por trás que eu posso conhecer agora. Eu gosto de utilizar a expressão que é divino e harmonioso eu compreender neste momento, que eu posso harmonizar para que eu acelere um pouco mais esse processo. Porque daí, além de eu resolver aquilo que eu já trouxe na vida atual,
eu já vou antecipando algumas coisinhas para que numa próxima encarnação a minha mala seja mais leve, né? É a ideia, basicamente, né? é isso. Agora, tem pessoas também que às vezes não querem fazer esse processo de uma forma genuína. É a sensação que dá. Porque às vezes elas cismam que aquele relacionamento no qual ela não é correspondida ou foi até um determinado momento é um resgate, né? E às vezes a pessoa cria, né, uma história na cabeça de que eu tenho certeza que a gente tem algo a ser resgatado. Ele ou ela não quer, não está nem atendendo a ligação, a pessoa já se irritou, já pegou bode, não abre mensagem, já bloqueou, mas para aquele ser, aquele indivíduo, né, existe um resgate a ser feito. E aí é complicado porque é como se a pessoa estivesse levando a informação por uma via inversa, né? Porque ela cisma que o desenvolvimento vai acontecer a partir daquela relação. E na verdade, às vezes não, às vezes é kármico, mas já acabou nessa vida. Né? Exato. Assim, karma é um aprendizado. Desde que a gente aprenda, entenda qual é o processo, transcenda aquilo, e muitas vezes esse aprendizado é lidar com a emoção relacionada com aquela situação, né? Muitas das vezes, desde que a gente passe por esse processo, tendo essa compreensão, pronto, a gente já se liberou. Mas a gente fica, às vezes, vinculado à experiência, à pessoa, ao que a pessoa nos entrega, ou ao que eu gostaria que ela me entregasse. Porque daí já é expectativa, né? A gente está falando das expectativas. Sim. Será que o fulano vai me entregar aquilo que eu espero que ele me entregue? E muitas vezes a gente projeta a nossa carência no outro. Sim. Tudo bem, o universo pode ter nos aproximado, porque era divino, era harmonioso, para a gente entender alguma coisa dali, aprender com o outro algo, o outro aprender conosco, mas, será que eu vou esperar do outro o quê? Que ele seja ele mesmo ou que ele atenda às minhas expectativas, a minha carência? Eu tenho certeza que no tarô, Suzy, deve chegar muita gente perguntando sobre relacionamento. Talvez seja uma das coisas que mais aparece. É relacionamento, profissional, finanças. Contra um relacionamento. Hoje a grande queixa é: eu não consigo achar um namorado. Eu não consigo ficar com ninguém. Ninguém olha pra mim, ninguém me quer, ninguém me deseja. Mas não é que ninguém quer, é que nós estamos vivendo uma outra época, né? Entendeu? Eu acho que isso fica muito na pessoa, né? A carência, o psicológico da pessoa. Ela começa a acreditar que não existe ninguém para ela. E existe. Sempre existe alguém para você. Sim. E quando a pessoa se aproxima, pode acontecer da gente colocar aquela carência, aquela carga emocional de uma forma tão intensa que a outra pessoa não está preparada para aquilo. Ou então você tem as medidas, ele tem que ter tanto de ombro, tanto de carne. Aí já demais, né? Não, mas tem gente que é assim. Vou fazer minha listinha de pedidos pro universo, né? Tem que a pessoa tem que ter os olhos dessa cor. Olhos verdes. Quer dizer, não dá. Não, mas olha só que interessante. Teve uma situação muito curiosa de um atendimento que eu fiz, que chegou uma mensagem como de uma leitura energética, viu, para a pessoa. E a mensagem foi assim, olha, eu falei para ela, o que está me vindo aqui é a imagem de uma lista com várias características da pessoa que você deseja para você. Só que o que está me vindo para te dizer é que assim, essa pessoa não existe, porque você está sendo tão criteriosa que essa pessoa, com essas características, ela já está em outro plano vibracional. É que nem educado, né? Você está sendo tão criteriosa, a vontade de falar, você está sendo uma chata. Uma chata. De galocha. Você precisa de tratamento com psicólogo, porque não, verdade. Mas foi muito interessante, porque assim, essa pessoa não existe por quê? Seria uma pessoa perfeita. Se nós estamos no mundo, numa encarnação, aqui na 3D e também lidando com a quarta dimensão, de pessoas imperfeitas. Você está pedindo uma pessoa que já está num outro plano vibracional, que talvez nem precise passar pela experiência do relacionamento. E agora me fala, que graça tem você se relacionar com alguém que é extremamente perfeito? Então, que você não vai aprender nada. Você não vai ter com quem discutir, com quem, entendeu? Pode ser frustrante até. É frustrante. Alguém extremamente perfeito, eu não quero. Não é interessante isso, né? Daí fala assim, flexibiliza. Flexibiliza. Esteja aberta à experiência que vem. Exatamente. Porque é isso que você está precisando. Muito bom. Pessoal, daqui a pouquinho vamos ter os atendimentos, viu? Você que mandou aí, né, os seus dados, já vamos atender, tá? Hoje teremos 2 atendimentos aqui. Você pode saber sobre suas vidas passadas com o Fernando Vidia. É claro que vale dizer
que você vai ter a informação que vai agregar o seu momento de vida. Não é qualquer informação, né? Aquilo que está ressoando com a pessoa, né, Fernando? Exatamente. É aquilo que vai contribuir para o seu atual momento, aquilo que pode representar um padrão, seja de pensamento, de sentimento ou de comportamento na vida atual, que pode ser não apenas, né, harmonizado energeticamente, que a gente vai aproveitar a oportunidade para fazer isso, mas trazer a consciência para que a pessoa também compreenda esse padrão e possa melhorar, aprimorar isso. Exatamente. Muito bom. Você que está no Instagram, convido você para ir lá no meu canal no YouTube, onde estamos ao vivo, tá? E aí, galera, contribua também através do Superchat, que os seus dados ficam em destaque para a gente poder passar aqui para o Fernando, e aí vão ser priorizados, tá? E aí, nome, data de nascimento, e nós vamos pedir para ele uma informação associada à vida passada. Ou você também pode obter com a Sandra Suzy uma análise energética do seu momento. Aí você tira uma foto sua, manda para a gente pelo WhatsApp da TV, que é o 11 962710106. Pode mandar nome, data de nascimento e uma pergunta, se for o caso. Exatamente. Né, Sandra? Então, já, tá? Já esses atendimentos. Fernando, você falou agora sobre tratamento. Como que funciona isso? Então, a pessoa, por exemplo, ela já detectou que uma limitação que ela tem nessa vida é oriunda de vida passada. E aí ela não consegue se livrar daquilo. Como que funciona esse tipo de tratamento que você mencionou? Ótimo. A pessoa ela percebe um padrão. Ela fala, olha, já percebi que está acontecendo isso, eu quero trabalhar esse tema. Ela pode escolher uma área da vida ou ainda, quando é o caso, a pessoa não tem muito essa compreensão ou consciência, ela pode deixar em aberto. E aí a gente vai trazer aquilo que for prioritário, for mais divino e harmonioso naquele momento. O plano espiritual sabe, né, o que a pessoa está precisando. Aí eu peço que a própria equipe espiritual também apresente a informação para mim. É muito interessante, porque daí eles vão trazer. Isso é muito legal. Mas a pessoa que já vem com essa consciência, então ela já traz esse tema, aí que tá. Para onde a gente direciona a intenção, a gente vai trazer as informações, né? Aí começa a chegar, se tem uma situação a gente já vai trabalhar, se já tem uma outra conectada com aquele mesmo padrão, a gente já vai conhecer logo na sequência, né? Aí eu vou transcrevendo. Quando a pessoa passa no atendimento de vidas passadas, de harmonização de vidas passadas, eu capto 7 situações, né? Eu faço um relatório, à medida que a informação vai chegando para mim, eu vou escrevendo, que é para não esquecer, né? Aquilo que é importante, relevante ali. Então eu vou escrevendo. E depois eu passo esse relatório para a pessoa, explico, passo as orientações. Sim. Em alguns casos, chega até exercício para a pessoa fazer, né, no dia a dia ali, para trabalhar o processo mental dela. E a equipe espiritual gosta de trazer, às vezes, alguma mensagem também. Fala assim, não, pera lá que a pessoa estava precisando ouvir uma coisa nossa. Daí eles trazem uma mensagenzinha. É assim então, mesmo. É muito bonito esse processo, porque é uma forma da pessoa entender melhor, né, esse padrão dentro daquilo que ela já está em busca. Então, ela já está mais aberta, né? É importante a pessoa estar aberta a ouvir, a entender, a identificar como aquele padrão está reverberando na vida atual. Na vida dela, exatamente. Perfeito. Então, já vamos fazer esses atendimentos, viu, galera? Convido todo mundo, você que está ouvindo, né, o programa pelo rádio nesse momento, você que está assistindo pela Astral TV, convido você também a seguir o Fernando no Instagram e acompanhar todas as novidades, informações sobre livros, atendimentos, cortes de programas e por aí vai. O Instagram é o @ Fernando Vidya, VIDYA. Segue lá, galera. O Fernando também tem programa aqui na Astral TV, né, Fernando? Isso, que vai ao ar às segundas-feiras às 22 horas e depois passa novamente aos sábados às 15h30, além do visível. Então a gente vai falar sobre a realidade sutil, né? Que a gente está imerso, vai falar sobre energia, entender essa realidade sutil em termos de como é que funciona essa nossa constituição espiritual, energética. Também vou falar um pouco sobre vidas passadas, né, nesse programa, como que influencia a vida atual, como que a gente pode também harmonizar a energia do nosso lar e entender como que a gente pode se relacionar bem com os outros, cuidando, dentro desse processo de autoconhecimento, né? Do nosso condomínio espiritual. Eu falo que é um condomínio, né? A gente tem que lidar conosco e com as nossas personas, as nossas questões inconscientes todas. Os nossos eus, né? São vários. Os nossos eus, Então, é falar sobre autoconhecimento e aprimoramento pessoal, mas dentro dessa ótica sutil. Agora, galera, para você assistir os episódios, você também pode ir lá no canal no YouTube da Astral TV, que é o Astral TV Oficial, tá? Se inscreva e lá você consegue assistir os episódios do Além do Visível que já foram exibidos pela TV. Bom,
Vamos atender aqui algumas pessoas então? Olha só, Camila Tainara Passos Nascimento é do dia 25 de setembro de 95. Ela pergunta: qual o meu maior obstáculo a ser superado em relação à vida passada? Vamos ver, Camila, o que ele acessa. Pode falar o nome e a data de nascimento novamente, claro, por favor? Camila Tainara Passos Nascimento, do dia 25 de setembro de 95. Muito bem. Eu vou pedindo para que venha a informação mais divina e harmoniosa dentro daquilo que ela precisa compreender com base na pergunta dela, tá? Aqui eu vejo a imagem, eu vou mostrar a cena, a imagem de uma mulher segurando um bebê no colo, uma criança. E é como se ela fosse uma mãe solteira. E eu vejo outras crianças. Era uma época em que não tinha essa consciência de quanto mais filhos eu tenho, mais difícil a vida pode ficar para mim, né? Então aqui eu vejo como uma escadinha, né? Filhos depois de filho, depois de filho. Eu vejo essa mãe solteira. Eu vejo a ausência dessa figura masculina. E ao mesmo tempo eu vejo e eu sinto essa energia é como uma carência, uma dificuldade de ter que lidar sozinha com as coisas da vida, as dificuldades da vida. Poxa vida, como foi difícil isso? É como se a alma dela falasse comigo, como foi difícil aquela encarnação? Eu tive que fazer tanta coisa sozinha, não tive um apoio masculino aqui para mim. Então, poxa, aí vem a questão da vida atual. Será que na vida atual eu não vou ter esse apoio dessa figura masculina também? Será que a mulher tem que ter sempre esse papel de ter que dar conta de tudo? Eu tenho que ser o feminino e o masculino nessa vida? Eu tenho que vencer, eu queria distribuir um pouco essa responsabilidade, esse fardo. Me vem uma sensação de peso, um peso nas costas, assim como se eu sentisse que tá pesado, sabe? Viver tá pesado, lidar com as situações da vida do dia a dia tá pesado. Com quem que eu posso dividir isso? E aqui vem uma mensagem, a equipe espiritual fala assim, não espere que alguém venha te salvar, não espere que venha uma figura masculina, por exemplo, para você distribuir essa tarefa. Porque aqui me vem muito essa imagem dessa figura masculina, como se fosse dentro de uma concepção, dentro de um ponto de vista, importante para haver esse equilíbrio, essa troca, esse yin e esse yang, né, na vida atual. E ela falou, não, você pode ser autossuficiente, você pode se autossustentar. Não espere que venha uma figura externa para ajudar você a distribuir esse peso, essa tarefa. Você consegue dar conta, desde que você não tente carregar o mundo nas costas ou achar que tudo tem que ser você. Então aqui é como se tivesse um padrão de assumir responsabilidades. Então quando menos espera, uma nova responsabilidade vem. Quanto menos espera, dali a pouco está assumindo um novo compromisso. Então está falando sobre uma pessoa ou é workaholic, está sempre ali trabalhando, encontrando compromisso, se envolvendo com coisas, está sempre assumindo responsabilidade por algo. Na família, por exemplo, pode esse mesmo padrão reverberar com tentar entender o que está acontecendo com fulano, ciclano, deixa que eu ajudo, tal. Então está falando muito desse assumir responsabilidades que às vezes não lhe pertencem. Se você soltar um pouco mais esse peso e olhar muito mais para o seu caminho e deixar de lado um pouquinho, você não vai desconsiderar o caminho dos outros, pessoas que você se importa, não é isso. Mas se você olhar mais para você e assumir menos aquilo que não é seu, mais leve a vida vai ficar. Tá? Então aqui está falando de um padrão de assumir muita responsabilidade, especialmente coisas que não são suas. Então dá para abandonar mais esse peso. Aí é claro, tá me vindo assim uma linha de tempo, como se fosse um varal com várias fotinhas penduradas, né? Onde várias situações de vidas passadas reforçam esse padrão, não é uma coisa só, são várias coisas, tá? Então, isso falando sobre assumir responsabilidades. Então não é algo que começou na vida atual, já vem de algum tempo. Mas você precisa olhar para isso, tá? A mensagem olha para isso, abandona um pouco mais esses fardos, porque tem muita coisa que você tem carregado consigo que não é seu, porque você está assumindo muito para si isso. Você tem um papel, você tem uma jornada, você tem um propósito, que é o seu. Se você assume muita coisa para si, você está tirando dos outros aquilo que é responsabilidade dos outros, está ficando leve para eles e pesado para você. Né? E como é que distribui isso? Então, de várias formas, para várias áreas da vida, isso pode ser aplicado, sabe? Mas aqui foram algumas informações, aquilo que era relevante de ser transmitido. Ótimo, coisa boa. Coisa boa. Então, deu uma meditada, uma refletida sobre isso, viu?
Antes de passar aqui os dados de outra pessoa para o Fernando, para ele poder tomar uma água, recuperar, né? Que é um trabalho espiritual aí que é feito, né? E que demanda, gasta energia, gasta vitalidade, acessar tantas informações assim como ele fez. Então, antes, enquanto ele toma a aguinha aqui, antes de atender outra pessoa, eu vou passar para a Sandra uma foto. A foto da Lídia de Paulo Neves Rodrigues. A Lídia, Sandra, é do dia 27 de janeiro de 78. Lídia, agora é diferente, tá? O que nós vamos fazer aqui, que a Sandra vai fazer, é uma analisada na sua energia, no momento, vai falar um pouco sobre a sua personalidade. Ela não mandou pergunta nenhuma, né? Não, porque é para fazer uma análise geral. Ah, tá, Lídia. Tem um coração ótimo, né, Lídia? Tem aí uma preocupação muito grande com a vida material. É uma líder. Gosta de mandar, gosta de assumir as coisas, ela gosta de liderar. E é uma empreendedora. Você, se não tem um negócio próprio, deveria tentar ter, tá? Porque você daria uma ótima negociante, mandar no seu próprio caminho, no seu próprio negócio. E tem muita intuição. Muita intuição. Tem que acreditar mais nesse seu lado intuitivo. E tomar muito cuidado para essa coisa de você ficar ansiosa, ter momentos de parece que você está depressiva. Então tem que tomar banho de ervas, tem que se cuidar muito com essa coisa da energia e de mudar muito essa sua a energia. A sua passa da alegria para a tristeza. Eu vejo que você tem uma tendência aqui a ficar às vezes assim. Então se cuide mais, tá? E vai lá, se você não tem um negócio seu, pesquise e monte um. Okay. Beijo, sucesso para ela. Beijo, Lídia. Sucesso. Beijo, Lídia. Obrigado pela sua participação. As pessoas costumam procurar bastante para saber sobre vida passada ou geralmente é algo que acontece no meio de uma consulta comum, de um atendimento? Costumam procurar sim e agendar os atendimentos, as sessões, só de vida passada muitas das vezes. Algumas pessoas podem chegar meio sem saber, elas falam, eu não sei, eu quero passar por um atendimento, mas eu mesmo não sei ainda por qual começar, né? Aí eu oriento, geralmente eu oriento a pessoa a começar com uma limpeza energética, dar uma bela limpada nas áreas da vida, no campo vibracional, onde eu aproveito já a oportunidade para trabalhar algumas questões de vidas passadas também. Depois, se a pessoa deseja realizar um atendimento específico para trabalhar algum tema específico, uma área da vida, né? Aí a gente direciona um tratamento só para a vida passada. A gente faz todo aquele processo, eu elaboro um relatório, faço toda uma análise, passo ali o resultado e dá para fazer, sim, sessões. Geralmente eu dou um intervalo de pelo menos 30 dias entre uma sessão e outra, para dar tempo de toda aquela energia que foi movimentada. Mesmo na apometria? Não, é dentro desse processo específico. Né, porque, como eu vou trazer bastante informação para a pessoa, ela tem que ter um tempo para processar tudo aquilo e colocar em prática, sabe? A proposta específica desse tratamento de vidas passadas é essa. Agora, quando a gente vai trabalhar com a apometria dentro de um tratamento mais geral, não. Daí a gente já vai trabalhando várias coisas. Tá. Perfeito. Olha só, boa noite. Prazer imenso falar com vocês. Me chamo Maiara Romani Palsikoski. Nascida em 29 de maio de 89. Gostaria de saber o que 2025 me revela e um direcionamento da espiritualidade se tem entraves de vidas passadas. Gratidão imensa. Vamos focar nisso então, Maiara? Questão de entraves de vida passada, se existe. Ela se chama Maiara Romani Palsikoski, do dia 29 de maio de 89. Concentra aí, Maiara. Muito bom. Que venha aquilo que for mais divino e harmonioso dela compreender. Então, dentro dessa questão que ela trouxe. Aqui está me vindo muita energia, está me vindo uma cena de muita energia densa. Eu vejo imagem de pessoas fofocando, eu vejo imagem de muito disque-me-disque, eu vejo um cenário muito denso, me vem muita área profissional. Então, o que está me vindo aqui, a equipe espiritual falando comigo, nós vamos trazer primeiro uma informação em relação ao momento presente e depois a gente fala do passado. Tá bom, né? Então, em relação ao momento presente, aqui está me vindo a cena de um zíper fechando na boca, falando para ela, olha, não fica falando a sua vida para ninguém, silêncio, não fala dos seus projetos pessoais, não fala,
para pessoas que de repente você acha que podem ser suas amigas, mas na verdade não são. Especialmente colegas de trabalho, que estão ali, mas na verdade têm outros interesses, querem, dentro de um ambiente às vezes talvez competitivo, ou que simplesmente um quer se sobressair mais que o outro. Tô falando assim, ó, silêncio, não fala da sua vida, não fala dos seus projetos, porque energia de inveja existe, é densa, é pesada, e dentro desse ambiente que estão me mostrando, tá demais. Aí vem as dicas da Suzy, né? Vai tomar um banho de sal grosso. Vai mesmo. Toma um banho de ervas, um banho de alecrim, um banho de manjericão. Eu gosto de trabalhar com essas. Com pinga também. Nossa, porque olha, tá denso. E tá me vindo muito para indicar para você também meditação com a chama violeta, porque ajuda a transmutar. E antes de fazer essa meditação com a chama violeta, no YouTube você vai encontrar várias, né? Várias propostas. Tem uma no meu canal também só. Para isso, você coloca essa intenção para transmutação de toda urucubaca, toda energia negativa, energia de inveja, que possa estar vibrando no teu campo energético, tá? Procura fazer essas meditações, esses banhos, ou uma vez por semana ou a cada 15 dias, porque esse ambiente que eu estou sentindo reverberar no teu entorno é muito denso, é muito pesado, e você leva a parte dessas vibrações consigo, e nós emanamos para o universo a vibração que está conosco. O universo devolve para nós, em termos de experiência, algo compatível. Então, você tem que estar com energia boa para estar compatível com coisa boa, né? Para todas as áreas da sua vida. Então, essa informação em relação ao momento presente. Agora, vamos me remeter um pouco ao passado, né? Em termos de um aprimoramento. Aí é para a vida, não só para o ano de 2025. Vamos ver o que trazem para mim aqui. Tá me vindo, meu coração começa a palpitar um pouco mais forte, me vem uma certa ansiedade, eu vejo um coração enorme, com muito amor para dar, uma pessoa muito empática, eu sinto essa energia de... É como uma manteiga, assim, a sensação que eu tenho é se bater um vento eu choro. Então tá falando, ó, cuidado com essa sua sensibilidade, porque da mesma forma que você pode estar super aberta, né, para, dentro dessa empatia, acolher as pessoas, abraçar as pessoas, as dores dos outros, você pode estar atraindo para você muitas das cargas energéticas dessas pessoas. Então, de novo, remetendo ao mesmo padrão, a mesma questão energética. Então, você tem um padrão de ser esponjinha, de captar muita energia externa. E quem é empático nesse nível, né, pode captar com maior facilidade, e essas energias que ficam ali presentes em você podem intensificar ainda mais algum sentimento, alguma emoção. De repente, ó, presta atenção nisso, você sabe o que eu tô falando. Você vai acordar um dia meio estranho, meio mal, você fala assim, não tô me sentindo muito bem, tô meio choroso, tô meio triste, e nem tô no meu período pra estar assim, né? Não é seu. Entendi. Você está trazendo para a vida atual uma sensibilidade bastante grande para a energia. Você tem que aprender a se cuidar, se proteger, se harmonizar. Cuida muito da tua energia. Procura fazer sempre essas limpezas e aprende a se proteger. Busca na internet informações sobre autodefesa psíquica. Eu trago algumas informações no meu site também. Você pode dar uma procurada lá. Acompanhe meu programa. Acompanhe na Astral TV. E tudo aquilo que vai ajudar você a se blindar energeticamente. Procura trabalhar com essas proteções energéticas, mas para você buscar informação, você tem que aprender. Vai estudar em livro, vai fazer algum curso que te oriente a se blindar, a se proteger. A gente gosta muito de apometria, né? Então, eu recomendo para você, ajuda muito. Tem lá o meu curso de mesa radiônica apométrica também, mas o foco independentemente de qualquer coisa, aprenda você a se blindar energeticamente, tá? Perfeito. @Fernando Vidya, Vidya, gente, no Instagram, vamos seguindo. Enquanto ele toma uma aguinha aqui, para Sandra Suzy, uma foto. Ele gostaria da análise da vida dele financeira. É o Bruno Monteiro Lins, do dia 24 de outubro de 96. Ele até comenta que ele tem vontade de trabalhar com oráculos, astrologia, tarô, etc. Pergunta se vale a pena e mandou a foto para você analisar. Vamos ver, Bruno? Concentra um pouquinho. É Bruno, né? Isso. Você tem forte mediunidade, Bruno. Entendeu? Você é bem assim, nervoso, mandão, né? Tem personalidade forte. Precisa cuidar dessa sua mediunidade. Eu vejo mesmo até guias do seu lado, entidades, mestres que te acompanham.
Eu acredito que daria certo, sim, você trabalhar nessa área. Porém, eu vejo a necessidade de você estudar, de você aprender, de você estudar mais sobre tudo isso, entendeu? Que você tem chances, tem, porque eu vejo que você é intuitivo e você sente a energia das pessoas, né? Depois você responde, tá? Vejo que você vai ter prosperidade, né? Mas assim, tem que limpar esse seu caminho aí do passado. Eu vejo um homem do seu lado, acho que é seu pai, alguém lá atrás. Você pode ter perdido coisas, ou ele, e agora você tem um pouco de medo, né? De ficar sem nada, de perder o pouco que você tem. Então, precisa fazer alguma coisa assim nesse sentido de uma limpeza aí nesse passado, para que você não traga mais esse negativismo de lá para esse momento presente atual. Entendeu? Mas eu vejo que você deveria estudar, sim. Eu te vejo todo de branco, você tem também uma linha de cura aí. Busque conhecimento, tá? Fazer curso de reiki e outras coisas que você possa aí se identificar. E pode ter sucesso, sim. Ok. Abraço, Bruno. Agora, gente, quando um médium e uma vidente se encontram, sempre sai, né, alguma coisa de outro mundo aí. Aí, outro bruxo também, né? Que nem você, né? Começa indo dessa. Né? Ele fica jogando tudo pra mim. Mas você sabe por quê, gente? Eles estavam nos bastidores já conversando, a gente estava falando, eu acho que você foi tal coisa aí. Por causa da mão dele, eu olhei a mão dele e vi que ele foi médico. Isso, aí eu falei pra ela, segura e vamos deixar pra falar isso no programa. E foi, né? Foi. Já fui médico, sim. E você pensou, você trabalha com a cura. Sim. Mas você pensou em ser médico nessa vida? Olha, eu já encenei, já interpretei médico, inclusive em teatro, né? Tá. E eu fiquei pensando como seria ser. E a minha família, minha mãe, ela foi técnica em enfermagem, trabalhou na área médica há muito tempo, então essa energia tá presente ali também. Tá, né? porque você trabalhou com isso em outras vidas, né? Olha lá. Às vezes eu vejo esses flashes assim. E por vezes eu vejo como se aquela personalidade da vida atual, ela viesse me auxiliar em determinados tratamentos que eu tenho que realizar no presente. Você já mexe com ervas, com esse tipo de coisa? Sim, tenho alguns conhecimentos. Porque acho que é bom você também mexer com um pouquinho desse seu lado mais bruxo. Exato, é curandeiro, né? É curandeiro, entendeu? Porque eu acredito muito que você tenha essas pessoas e você cuida e que você pode estar colocando mais coisas aí, né? Nessa cura que você faz. Olha eu dando palpite na sua vida. Está perfeito. A gente está sempre aprendendo e sempre vindo coisa nova para a gente agregar. Eles não te falaram que era bom você começar a fazer isso? Ainda não, você está trazendo em primeira mão. Então acho que eles estão fazendo download na minha cabeça. Você está sendo a ponte. A gente recebe muita informação através das outras pessoas. Sim, eu vejo você mexendo com esse trabalho de ervas. Ótimo. Então pronto. É algo a que a gente vai agregar com certeza. Comece a pesquisar mais, ver se é isso mesmo. E pergunta aí para eles também, né? Sem dúvida. Que delícia. Muito bom. Olha só, boa noite, Edu, Sandra e Fernando. Meu nome é Rafael Antônio Larena, do dia 30 de setembro de 63. Gostaria que o Fernando falasse sobre mim, relativo às vidas passadas. É Rafael Antônio Larena, do dia 30/9 de 63. Ok. Que bem que for mais divino e harmonioso para ele não citou nada específico, né? Dentro do que ele precisa receber. Aqui eu estou vendo uma pessoa encolhida num cantinho escuro. É uma simbologia muito característica de tristezas, coração muito apertado. Talvez como uma característica mais para um lado melancólico, tá? Então tá vindo muito isso. Às vezes a gente espera demais do mundo, das pessoas, e às vezes a gente se entristece porque o mundo não vai necessariamente entregar aquilo que a gente quer, que a gente gostaria, né? E, então eu tô vendo uma introspecção muito grande aqui, até uma certa atividade maior nas redes sociais, mas na vida social, no tete-a-tete ali no mundo físico com as pessoas, eu vejo essa introspecção muito grande, uma timidez até muito grande. E, então assim, é como se a sua alma já trouxesse para a vida atual essa característica para ser olhada. Esse coração está muito apertado. Então, às vezes, Rafael, né?
assim, o universo está te entregando muitas oportunidades, na verdade. Vem muita oportunidade, só que vem através das pessoas. E o fato, às vezes, da gente não se abrir a essa troca, uma conversa, o fato da gente ser tímido demais, a gente perde algumas oportunidades. Da gente falar sobre nós, o que a gente faz, o que a gente... É como a gente vê, enxerga a vida. A gente deixa de falar sobre a nossa individualidade, né? As nossas perspectivas em relação ao mundo. A gente deixa de deixar ali a nossa marca, o nosso... a gente pode deixar um legado, porque a gente tem que iniciar algo para isso acontecer. Então, o que me vem para te falar é assim, olha, você traz de vidas passadas essa questão da vida atual para você olhar essa característica de personalidade um pouco mais melancólica, é o que me vem, e de introspecção. Para aproveitar as oportunidades que o universo está trazendo para você, porque os seus caminhos estão abertos, está me vindo assim um caminho escancarado. Mas algo que eu falo, Suzy, Edu e Rafael, é assim, a gente tem o caminho e às vezes o caminho está aberto, escancarado. Eu vejo dessa forma, né? A imagem se apresenta para mim, tá limpo, lindo, maravilhoso. Mas você não consegue ir. Aí de repente eu não consigo caminhar. Por quê? Eu sinto que meu pé está preso em alguma coisa. Estou preso, tá afundado na lama. Mas o caminho está aberto, mas eu estou preso aqui. O que está acontecendo? Eu tenho que entender. Estagnado. Às vezes, o caminho está cheio de pedras, é como a imagem se apresenta para mim. Mas eu estou com muita disposição para caminhar. Então, apesar dos desafios, eu vou e supero. Mas o que der dentro do aspecto energético e espiritual para a gente fazer, para abrir mais ainda esses caminhos, a gente vai e faz, a gente ajuda, orienta, né? E no seu caso, Rafael, eu vejo que os caminhos estão abertos, eu vejo um caminho maravilhoso para você, mas eu vejo um medo. E sinto esse medo. A falta de crença. E bem na região do chakra cardíaco, bem no coração. Emocional. E assim, poxa vida, né? O que vão pensar de mim? E eu sou tímido. E tá me vindo muito assim, libera essa timidez, você pode fazer teatro, você pode buscar liberar essa carga e essa emoção e interagir mais com o mundo e com as pessoas num ambiente que seja seguro e que vai trabalhar isso em você. Então, ele foi humilhado no passado? Sim, sim. E me vem, você falando isso, já vem a imagem de pessoas apontando o dedo. Então, aqui vem uma experiência, e tem questões envolvendo até a experiência enquanto criança, né? E a criança, ela traz esse trauma de uma maneira muito mais intensa. Então, assim, escola, às vezes, pode ser um ambiente muito desafiador para todo mundo, mas para algumas crianças, ainda mais as mais introspectivas, pode ser ainda um ambiente ainda mais hostil, em alguns casos, dependendo das pessoas, dos colegas, né? Tudo depende de vários fatores. Então, se na vida atual você já se deparou com uma infância difícil, na interação com colegas, com amiguinhos e tudo mais, não vem de agora, é algo que você traz consigo. Então, olhar para isso e tentar desenvolver a sua espontaneidade é fundamental. E tá me vindo muito para indicar teatro. Tenta, veja o quanto isso pode ser bom para você. Que bom. Perfeito, muito bom. Um abraço, Rafael. Pessoal, a gente vai atender uma última pessoa, tá? Mas eu vou deixar já os dados do Fernando para você que não conseguiu ser atendido aqui no programa ou que você foi e de repente quer aprofundar, porque aqui a gente faz só uma amostrinha, né, para vocês de como funciona, mas quer marcar uma consulta particular com ele, tem um WhatsApp para isso, tem um Instagram. Você passa para o pessoal, Fernando, por favor? Sim, seu Instagram, seu telefone. Perfeito. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, @FernandoVidia, também o meu site, www.fernandovidia.com.br, e podem ir direto no meu WhatsApp comercial, DDD 11 9 7957 2829. Repetindo, DDD 11 9 7957 2829. Se entrar lá no meu site, já vai ter um botão verde enorme lá, que vai colocar lá, entre em contato comigo, né? Agende a sua sessão. Então você já vai direto falar comigo também pelo WhatsApp, vai ser fácil. Perfeito. Toda segunda, 10 da noite, na Astral TV, tem um programa com ele, Além do Visível. Bom, vamos atender então por fim a Jussara. Boa noite, queridos Edu, Sandra e Fernando. Boa noite. Gostaria de informações a respeito de vidas passadas para me ajudar. Jussara Maria da Conceição Correia é do dia 13/9/57. Luz e gratidão, Salvador, Bahia. Beijo, Ju. O que vocês acham da gente fazer uma dobradinha aqui para Jussara? Eu falo e depois a Sandra vem e traz também uma informação que vocês acham para a gente fazer. Pode ser, Sandroca? Bora. Vamos lá. E Edu também, né? O Edu tá sem nada aqui. O Edu não precisa, não. Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá.
Da Jussara, ela quer saber das vidas passadas? Ela quer saber. Vamos colocar nessa intenção. Então vamos ver o que vem para Jussara quanto informação. Jussara, o que for mais divino e harmonioso para você receber como informação? Aqui eu estou sentindo na minha mente uma certa confusão, é como se eu estivesse me sentindo meio perdido diante da vida. Sabe quando a vida bate na gente tanto, acontece tanta coisa, que de repente a gente fala assim, meu, o que aconteceu aqui? Magoada. Que foi esse? Magoada. Eu vejo ela chorando muito. Mas eu não sei se é aqui, ou se foi, ou se ela já viveu muito isso. Aqui eu vejo essa confusão. E primeiro aqui, o que me vem para falar para você é calma. Às vezes a vida vai bater forte mesmo na gente, por quê, né? Bater entre aspas, né? Não é porque a vida é má conosco. Na verdade, são as circunstâncias da vida que trazem experiências que para nós parece que vem num turbilhão. E a gente precisa ter paciência para lidar. Aí, puxando esse fio de vida passada, me vem assim, uma aflição bastante grande de tentar dar conta de tudo. Eu tenho que ser boa bastante. Aqui vem como crenças limitantes, tá, Jussara? Para você olhar isso com muito carinho dentro de você. Eu tenho que ser boa bastante, parece que eu não sou boa o suficiente. Então vem uma baixa autoestima muito grande em termos de o que você espera de você. Como você gostaria de ser, mas de repente você olha para como você está se comportando, ou aquilo que você está entregando, e você parece que acha que não é o bastante, parece que não está sendo bom o suficiente. Primeira coisa, para com isso. Não dá ouvido para essas vozes, né, negativas que estão aí. Esses pensamentos negativos não vão ajudar em nada. É para você olhar muito mais aquilo que você já fez. Olha o quanto você já fez e construiu na vida atual. E foca nesses potenciais, nas suas virtudes, nos seus valores, para você construir ainda mais. Você tem que focar muito mais naquilo que você entrega do que naquilo que você acha que você deveria entregar. Às vezes a gente acha que a gente não está dando o nosso melhor. Mas o melhor que você deu hoje foi o seu 100%. Mas ela, para mim, ela carrega o peso do mundo nas costas. Exato. E ela precisa parar um pouco disso. Aí, exatamente. Ela precisa passar coisas para as outras pessoas e não se culpar. Porque isso não deu certo, mas é o que ela já fez e o que ela faz. Então ela não pode carregar o mundo sozinha. E se liberte desse padrão de culpa, porque já está na hora de virar essa página. O novo ciclo da sua vida carregando muito peso. Senão ela não vai nunca se sentir bem, totalmente feliz, entendeu? E ela precisa mesmo liberar essa mediunidade dela. Eu senti algo relativo a isso. Você também sentiu? Muito assim, que ela é médium e que ela precisa tomar cuidado, porque a sensação que dá é que ela absorve muita coisa e que depois isso fica no corpo físico dela. E aí ela pensa, por que dessa dor, por que desse incômodo? É tudo que ela absorveu. Coisa que ela vai absorvendo. Então, você me vem muito que ela precisa ficar se limpando energeticamente. Ela pode ser uma média de transporte, né? Que pega tudo isso das pessoas. Precisa tomar cuidado. Vai ter que transportar para algum lugar, né? Precisa, entendeu? Mas e não se culpar tanto. Ela se culpa. Porque isso não aconteceu, porque aquilo não deu tão certo como poderia. Não é assim. A gente tem que fazer dentro do nosso limite, não é? Exatamente. Beijo, Ju. Viu como ele é bom também? Ó? Pessoal, quero agradecer muito Fernando Vidia, que veio aqui, falou sobre vidas passadas, clarificou muitas temáticas. Foi maravilhoso. Lembrar que ele tem um livro muito bom também, que pode ajudar as pessoas, né? Isso. Despertando para o Novo Mundo, Descomplicando a Mediunidade. E tem um livro também na Amazon, que é um livro virtual, um e-book, que é Dominando as 7 Leis Universais para a sua jornada pessoal e espiritual. Legal. E o site fernandovidia.com.br, né? Exatamente. Siga também Sandra Suzy Paranormal no Instagram para você marcar o seu atendimento com ela pelo WhatsApp 119 6991 5123. Isso aí, 119 6991 5123. Se não estiver me seguindo no Insta, segue lá também, @EduScarfon. Para quem está ouvindo pela rádio Vibe Mundial ou pela Astral TV, convido a se inscrever no meu canal no YouTube para você acompanhar os ao vivos. Busque lá Edu Scarfon no YouTube, tá? Gente, vamos nos despedindo de vocês aqui nessa, para a gente poder dar tchau. Obrigado pelo carinho e pela audiência, né? Muito obrigada e boa semana para vocês e até a semana que vem, né, Dudu? Bênçãos brilhantes. Obrigado, galera. Obrigado, Edu e Beijos Sandra. encantados. E obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.